A mulher de Caim é mencionada brevemente na Bíblia, no livro de Gênesis. Segundo a narrativa, após ser expulso do jardim do Éden por ter cometido o assassinato de seu irmão Abel, Caim se estabeleceu em uma terra chamada Nod, onde conheceu sua esposa. No entanto, a Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a identidade ou origem dessa mulher. Portanto, não há informações específicas sobre quem ela era ou de onde veio. A falta de informações adicionais sobre a identidade ou nome específico da esposa de Caim na Bíblia é um tema de debate e especulação entre estudiosos. Existem várias teorias sobre por que essas informações não foram fornecidas. Alguns acreditam que a Bíblia não se concentra em detalhes não essenciais para a narrativa principal. Outros sugerem que a esposa de Caim pode não ter sido mencionada pelo nome porque ela não desempenhou um papel importante na história bíblica. Também é possível que essas informações tenham se perdido ao longo do tempo ou nunca tenham sido registradas. No entanto, é importante notar que a Bíblia não fornece uma explicação específica para essa falta de informações. Alguns estudiosos sugerem que a esposa de Caim pode não ter desempenhado um papel importante na história bíblica com base em algumas razões. Primeiro, a Bíblia geralmente se concentra nas figuras centrais e nos eventos principais da narrativa. Como a esposa de Caim não é mencionada pelo nome e não estão registradas suas ações ou contribuições específicas, alguns estudiosos argumentam que ela pode ter tido um papel secundário ou não significativo na história. Além disso, a narrativa bíblica de Caim e Abel está mais focada no pecado de Caim e nas consequências desse pecado, como o assassinato de seu irmão Abel. O objetivo principal do relato é destacar as consequências do pecado e a justiça de Deus. Nesse contexto, a esposa de Caim pode não ter sido relevante para a mensagem teológica que o texto deseja transmitir. No entanto, é importante ressaltar que essas são suposições baseadas na interpretação dos estudiosos. A falta de informações sobre a esposa de Caim na Bíblia deixa espaço para diferentes teorias e interpretações. Certamente, embora a esposa de Caim seja mencionada apenas brevemente na Bíblia, sua existência despertou o interesse e a curiosidade de muitos estudiosos ao longo dos séculos. Apesar de não termos muitas informações sobre ela, existem algumas teorias e interpretações que têm sido discutidas. Uma teoria sugere que a esposa de Caim poderia ser descendente de Adão e Eva, já que não havia outras pessoas mencionadas na narrativa além deles. Essa teoria supõe que Caim teria se casado com uma de suas irmãs ou com uma mulher de outra geração. No entanto, essa teoria também levanta questões sobre a possibilidade de incesto, o que pode ser um assunto delicado e controverso. Outra interpretação sugere que a esposa de Caim poderia ser uma das pessoas mencionadas em Gênesis 5:4, onde é dito que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. De acordo com essa interpretação, Caim teria se casado com uma de suas irmãs, o que era considerado aceitável naquela época, devido à ausência de leis contra o incesto. No entanto, vale ressaltar que essas teorias são especulações baseadas em suposições e não há evidências concretas para sustentá-las. A Bíblia não fornece detalhes adicionais sobre a esposa de Caim, seu nome ou sua importância na narrativa. É importante lembrar que a Bíblia é um livro religioso e histórico, e nem sempre oferece todos os detalhes que gostaríamos de saber. Portanto, a falta de informações sobre a esposa de Caim não deve ser interpretada como uma indicação de sua falta de importância, mas sim como uma limitação das informações fornecidas na narrativa bíblica. A interpretação que sugere que a esposa de Caim poderia ser uma das filhas mencionadas em Gênesis 5:4 é baseada na ideia de que Adão e Eva tiveram filhos e filhas além de Caim, Abel e Sete. Essa interpretação argumenta que, uma vez que a Bíblia menciona a existência de filhas, é plausível supor que Caim tenha se casado com uma delas. Essa interpretação é baseada na compreensão de que, no contexto histórico e cultural da época em que a narrativa bíblica foi escrita, o casamento entre irmãos era comum e aceitável. Acredita-se que a proibição do incesto tenha sido estabelecida mais tarde, com a lei mosaica. No entanto, é importante ressaltar que essa interpretação é apenas uma teoria e não há evidências concretas para confirmá-la.
A Bíblia não fornece informações detalhadas sobre a esposa de Caim, seu nome ou sua origem. Portanto, qualquer interpretação sobre sua identidade é baseada em especulações e suposições. É importante abordar essas questões com cautela, reconhecendo as limitações das informações disponíveis. Essa interpretação argumenta que o casamento entre irmãos era comum e aceitável na época em que a narrativa bíblica foi escrita, com base em alguns pontos-chave. 1. Contexto histórico-cultural. A interpretação leva em consideração o contexto histórico e cultural do Antigo Oriente Médio, onde a história de Gênesis se passa. Nessa época, as sociedades antigas tinham uma estrutura familiar e social diferente daquela que conhecemos hoje. O casamento entre membros próximos da família, incluindo irmãos, era mais comum e socialmente aceito. 2. Ausência de leis contra o incesto. A interpretação argumenta que as proibições contra o casamento entre parentes próximos, como irmãos, só foram estabelecidas posteriormente, com a lei mosaica. No período em que a narrativa de Gênesis foi escrita, não havia instruções explícitas sobre o casamento entre irmãos, o que pode sugerir que era uma prática aceitável naquela época. 3. Necessidade de povoar a terra. A interpretação também leva em consideração a necessidade de povoar a terra após a queda de Adão e Eva. Com base nisso, argumenta-se que os filhos e filhas de Adão e Eva tiveram que se casar entre si para cumprir esse propósito, já que não havia outras pessoas além deles. É importante ressaltar que essa interpretação é baseada em inferências e suposições, uma vez que a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre o casamento entre irmãos na história de Caim e sua esposa. Além disso, a compreensão sobre o casamento e as normas sociais da época é limitada e pode variar de acordo com diferentes interpretações e estudos acadêmicos. Certamente vou fornecer mais informações sobre essa interpretação do casamento entre irmãos na narrativa bíblica. 1. Contexto histórico-cultural. No Antigo Oriente Médio, onde a história de Gênesis se passa, as estruturas familiares eram diferentes das que conhecemos hoje. Casamentos entre parentes próximos, como irmãos, eram mais comuns e socialmente aceitos. Isso ocorria porque o casamento era uma maneira de fortalecer laços familiares e garantir a continuidade da linhagem. 2. Ausência de leis contra o incesto. A Bíblia, em particular o livro de Gênesis, não apresenta instruções claras contra o casamento entre irmãos no período em que a narrativa foi escrita. As proibições contra o incesto, como conhecemos atualmente, foram estabelecidas posteriormente, com a lei mosaica no livro de Levítico. Portanto, argumenta-se que o casamento entre irmãos era considerado aceitável na época em que a história foi escrita. 3. Povoamento da terra. Após a queda de Adão e Eva, a narrativa bíblica descreve a necessidade de povoar a terra com seres humanos. Considerando que não havia outras pessoas além de Adão, Eva e seus filhos, a interpretação sugere que os filhos e filhas se casaram entre si para cumprir esse propósito. Essa visão enfatiza a ideia de que, nas circunstâncias específicas da história de Gênesis, o casamento entre irmãos era necessário e aceitável. É importante ressaltar que essa interpretação não é consensual e há diferentes perspectivas sobre o assunto. Alguns estudiosos argumentam que a história de Gênesis deve ser interpretada como uma narrativa simbólica e não como um relato histórico preciso. Outros consideram que o casamento entre irmãos era uma prática culturalmente aceita na época, mas que não necessariamente deve ser visto como uma norma moral universal. Em última análise, a interpretação sobre o casamento entre irmãos na narrativa bíblica é um tema complexo e sujeito a diferentes pontos de vista e interpretações. No Antigo Oriente Médio, as estruturas familiares eram baseadas em laços familiares fortes e extensos. A família era considerada a unidade básica da sociedade e desempenhava um papel central na organização social. Algumas das estruturas familiares comuns naquela época incluíam: 1. Família nuclear. Era composta pelos pais e seus filhos. Essa unidade familiar era considerada autossuficiente e geralmente vivia em uma casa própria. Os pais tinham autoridade sobre os filhos e eram responsáveis por seu sustento e educação. 2. Família ampliada.
Além da família nuclear, a família ampliada incluía parentes próximos, como avós, tios, tias e primos. Eles compartilhavam espaços habitacionais próximos e frequentemente colaboravam em atividades econômicas, como agricultura ou comércio. A família ampliada oferecia apoio social e econômico, e os laços familiares eram considerados fundamentais para a identidade e a segurança dos indivíduos. 3. Clãs e tribos. Além das famílias ampliadas, havia agrupamentos maiores, como clãs e tribos. Esses agrupamentos eram compostos por várias famílias que compartilhavam um ancestral comum. Os clãs e tribos desempenhavam um papel importante na organização social, política e econômica, e forneciam proteção e apoio mútuo aos seus membros. É importante ressaltar que as estruturas familiares podem variar dependendo da cultura específica e do contexto histórico. As informações fornecidas aqui são uma visão geral das estruturas familiares no Antigo Oriente Médio, mas é importante levar em consideração as diferenças regionais e temporais ao explorar esse tema.